Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme o dia, a hora que eu sou, a senhora vai ver esta mensagem. E a Bíblia fala em Salmos, se eu não me engano, é Salmos 54. Pela manhã, à tarde, à noite, apresentei ao Senhor as minhas queixas, Ele as ouviu e me ajudou, cuidou de mim. É mais ou menos assim. Leiam lá em Salmos. Bom, meu querido, minha querida, atendendo a pedidos de amigos meus pastores que eu nem os conheço, a não ser pela fé, pelo Espírito de Deus que testifica em mim, que são meus irmãos. E uns deles falou, pastor Gilvaldo, faz aí uma mensagem aí para me colocar no grupo. Ou outro falou para me colocar na igreja antes de começar a reunião. E aqui estou eu, pelo Espírito Santo. De repente vai sair um barulhinho aí, porque tem gente trabalhando ao meu redor, viu? Vamos lá. Ó, meu querido, minha querida, eu vou começar fazendo uma pequena oração, viu? Querido Deus, meu Senhor e Pai, o Senhor que tudo ouve, que tudo vê, em nome do teu Filho Jesus eu te peço, que todo aquele e aquela que ouvir esta mensagem, que seja tocado pelo teu Espírito e se torne livre, livre de uma angústia, de uma opressão, de um sentimento de ódio, de medo, de um ciúme. Ah, meu Pai, chega lá qual for o problema desta pessoa, que ele fique livre, é o que eu profetizo e te peço, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, meu querido, minha querida. Olha, de repente a senhora diz assim, quem escreveu a Bíblia? Eu não acredito na Bíblia, porque, quem escreveu? A Bíblia, a palavra de Deus fala que foi mais ou menos 40 homens e mulheres instruídas pelo Espírito Santo, entendeu? Vamos lá. Eu não acredito, isso é papo. Problema do senhor da senhora se não acreditar. Porque em 2 Timóteo 3,16 até o versículo 17, está bem claro. Escute, se o senhor, a senhora quiser pegar a tua Bíblia, pegue lá, vá. Pegou? Vamos lá. 2 Timóteo 3,16, 17. Para o senhor, para a senhora, que não crê na palavra de Deus. Está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha, né? Por aqui basta esse versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Escritura. Aquele móvel que tem uma escritura, esse móvel ninguém toma. O senhor vai pagar imposto, mas é teu o imóvel. Porque a escritura testifica que o senhor é dono daquele imóvel. Então, trazendo para a palavra de Deus, é assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. O que quer dizer isso? O senhor lê a Bíblia, o senhor vai ensinar uma prostituta como ela andar, uma esposa como cuidar do marido, um chefe, seja lá de que for, não importa a categoria desse chefe, ele vai orientar, tem que ser assim, tem que ser cozido, tem que ser assado, e a pessoa vai ter que obedecer. Não importa qual é a posição desse chefe. O importante é que ele é chefe, não importa a Constituição, que ele é chefe. Pode ser chefe até de quadrilha mesmo. Se tu não obedecer a um chefe de quadrilha, alguém que manda em uma quadrilha, tá lascado. Tu não fica naquele meio. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, eu estou falando das escrituras, mas saindo da escritura,
Todos têm que obedecer ao líder, ao chefe. Imagine o senhor e a senhora obedecendo a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha, faça assim, porque se tu fizer assim, vai dar tudo certo. Concorda comigo ou não? Para a repreensão, cara, não faça isso aí não, que o bicho vai pegar pro teu lado, hein? É assim ou não é? Para a correção, mesmo jeito, corrigindo. Vem alguém lá que é líder de algo, de um devido setor, e vai lá e fala como tem que ser e tem que obedecer. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu peço ao senhor, à senhora, que leia esse capítulo por inteiro, que o senhor, a senhora vai aprender muito. 2 Timóteo 3,16. Inclusive, falando das escrituras aqui, falando da escritura. Meu amigo, minha amiga, inspiração. Às vezes tu passa pelo lugar e de repente vem uma inspiração. De boa ou de mal, né? Inspiração boa, inspiração má. E aí o senhor vai e concretiza o fato. De repente, bem ou mal. Mas o senhor foi inspirado. Ok, eu não soube me expressar. Leu a Bíblia, entendeu? Meu querido, minha querida. Eu agora vou continuar mais um pouquinho, falando das Escrituras, que em Provérbios 12, versículo 18, nos alerta. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém a cuja tagarelice, tagarela, né? Aquele cara, chega aí, meu, pá, tu viu? Para papá, ó, tu viu? Ó, o bicho vai pegar. Nunca dá um bom conselho. Nunca repreende alguém com sabedoria. Então, esse alguém, a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Meu amigo, quando eu falo sábio, isso é qualquer gênero de pessoa. Eu não estou falando aqui de religioso, eu não estou falando aqui de. Eu estou falando de alguém que é sábio, para orientar, para ensinar. Então, esse alguém que tem a língua dos sábios, que aconselha, que repreende, que orienta, é medicina. É como aquele médico que o senhor vai lá e ele te sorri para tu, te trata bem, e te receita um remédio, e quando o senhor toma, é saúde. Agora veja só, um dia desse eu preguei sobre isso. Provérbios 13:10. Da soberba só resulta contenda. Que é soberba? É o cara que é valente? É o cara que fala alto? É o cara que. Não. Às vezes o cara é manso. O cara é educado. Mas ele é soberbo. Só ele tem razão. Deu para entender? E eu vou te falar algo para o senhor, viu, meu amigo, minha amiga? Não confie muito, não, em pessoas que são muito educadas, viu? Educadas demais. Fala manso, fala macio. Não. Seja taxativo. É assim, acabou. Pronto. Ok? Então, da soberba só resulta contenda. Muitos pensam que a soberba é aquele cara ignorante, aquele cara bruto. Não. Eu tenho amigos que é super bruto. Eu, por exemplo, eu sou um cara bruto, ignorante, no falar. Se me apunharem muito, com 2 palavras eu estou falando alto. Eu estou como Jesus, que chegava e falava, bando de hipócritas, toma-los caiados. Deu para entender? Mas o Espírito de Deus é que me faz ser um cara manso. Ok, meu amigo, minha amiga? Então, da soberba só resulta a contenda. Aquele certinho. Aquele que eu não vou falar como ele é. Mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Mas com os que se aconselham. Amigo, dá para tu me orientar assim?
Ó, como é que eu faço? Dá para você ver isso para mim? Ó, vai lá em tal lugar lá, chega diante de um líder, chega diante de alguém que tem conhecimento, que manda, diante de um chefe de um trabalho, diante de um patrão, diante de um vizinho. Aí tu chega, se aconselha, pô, meu amigo, isso aí tá me incomodando. Aí tudo ok, é sabedoria. Mas aí, se não encontrar como resolver, procure alguém que possa resolver. Olha, quando eu falo alguém, vamos falar de Abraão. Abraão era o quê? O pai da fé, é o pai da fé, um homem escolhido por Deus. Mas ele teve comunhão com o faraó. E o faraó representa o mundo. Entendeu? É isso aí, não fico pensando porque, eu sou pastor, sou homem de Deus, que eu não posso chegar diante de alguém que não tem nada, que não é religioso, e pedir para ele resolver um caso meu. Ah, mas a Bíblia fala lá em Coríntios que você, em vez de ir lá, isso é na igreja, isso é com os membros da igreja. Mas, por exemplo, na comunidade, tem que ver quem resolve. Num trabalho, no seu trabalho, aí tem alguém que sacaneando, tem que procurar a liderança, tem que procurar o patrão. Vocês estão me entendendo? Meu amigo, Deus está nos céus. Aqui na terra tem o homem instruído pelo próprio Deus. Não importa o que ele seja. Ah, ele é um mau político, ele é um chefe de bandido, ele é isso, é aquilo, ele é um. Não importa o que ele seja, ele está ali porque Deus o permite, ele é instruído por Deus. Então, fique em paz. Continuando. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Amigo, minha amiga, nunca queira resolver algo pelo teu próprio entender. Procura conselho, procura direção, que alguém vai ver o teu agir, vai ver como a senhora age, como a senhora vive, e vai ser pela senhora. E quero te falar algo pelo senhor, pela senhora. Hoje nós somos observados, viu? Hoje somos observados. Em todo lugar que a senhora mora hoje, tem alguém que te observa pelo teu proceder, como de a maneira que o senhor age. Deu para entender? Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muito conselheiros há bom êxito. É comparável ao provérbio 13, 10, né? Onde não há conselho, fracassam os projetos. Você faz a tua maneira, tu quer resolver a tua maneira. Não vai dar em nada, vai complicar, viu? Mas com os muito conselheiros, há bom êxito. Você sabia que todo empreendimento tem os conselheiros, né? Em tudo tem um conselheiro. Em lugares é chamado de disciplina, em outros lugares é chamado é complicado, viu? Tem conselheiros. E aí, vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Provérbios 20, versículo 5. Saca essa. Vou falar a linguagem do mundo, para vocês entenderem. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Águas profundas significa aquela água, mesmo se eu sendo um mergulhador, tem águas que você não consegue ir lá no fundo. Então, águas profundas. Você não consegue ir lá. Mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Como? Ele vai conseguir um aparelho, ele vai conseguir algo que possa ir lá, um submarinozinho, é complicado, hein? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Aquele homem bobo, aquele homem soberbo. Mas o homem inteligente, a mulher inteligente, sabe descobri-lo. Seja esse, meu querido, minha querida. Nunca faça algo pelo teu próprio querer. Porque até em Provérbios também fala que não se estribe no teu próprio conhecimento, que você vai cair. Estribe é o quê? Aquele lugar que tu põe o pé. Vamos lá, Lucas 16. Não, vou pular isso aí. Agora eu vou chegar aqui, ó.
no principal. Às vezes nós procuramos nos livros, procuramos no guru, procuramos no pastor, procuramos em alguém que possa nos aconselhar. Mas está escrito aqui em João 16:13. Olha que maravilha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou pregando por mim. Eu estou pregando o que está escrito. Talvez eu não estou sabendo interpretá-lo, mas o senhor, a senhora, leia. Vai lá e leia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí foi o Senhor Jesus falando da vinda do Espírito Santo, ok? Meu querido, minha querida, olha, o segredo é esse. Busque na palavra. A palavra é tudo. A palavra, mas eu estou na palavra. E não estou tendo resultado. Mas olha, para acabar agora, eu estou sabendo me expressar, até porque está tendo muito barulho aqui ao meu redor, eu não sei se está captando o áudio, meu celular. Eu botei aqui no sistema aqui, captando. Vamos lá, para completar, Salmos 34, do versículo 17 ao 20. Clamam os justos. Quem é o justo? É o pregador? É o pastor? É aquele que se diz homem de Deus? Não. O justo é aquele que vive, não importa o gênero que ele é, não importa a religião que ele é, não importa se ele renega a Deus, ao Senhor Jesus, não importa, mas ele é justo. E quando ele clama, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Olha que maravilha. O pastor, Deus só vai ouvir o pastor. Deus só vai ouvir o pregador, o bonzinho, o que dá esmola. Não. Deus vai ouvir o justo. Uma pessoa justa. Tu sabe o que é? Ele julga a causa de alguém sem pender para lado nenhum. Ele vai dar o direito para quem tem direito. Então, olha, clamam os justos. Apesar que a Bíblia fala também que diante de Deus não há ninguém justo. Uma metáfora, né? Mas vamos à palavra. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Pastor, eu sou um cara má, eu sou um cara que eu matei, eu sou um cara que eu fiz, eu roubei. Pastor, eu sou uma mulher que eu me prostituo. Não me importa o que o senhor, a senhora seja que fez. Se no exato momento o senhor clamar, meu Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo, eu estou arrependido. Nesse exato momento, o senhor, a senhora, passa a ser justo diante de Deus. Embora, na lei dos homens, o senhor, a senhora, vai ter que pagar pelos seus delitos. Mas diante de Deus, tu és justo. Não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou religioso, não é porque eu faço caridade, não. O justo é aquele que julga com equidade, com sabedoria. Então, clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, aflições, angustiado, perturbado, acusado, ameaçado. O Senhor os livra, meu irmão. Pode ter certeza.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de oprimido. Vou ler de novo. Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os de espírito oprimido. Que maravilha, hein? Quebrantado, eu errei, meu Pai, meu Senhor, eu errei. Meu amigo, não fique pensando que Deus está perto de ti porque você faz boas ações, não. Deus está perto de ti se tu és justo, se a senhora é justa, se o Senhor, a senhora julga com sabedoria. A Bíblia fala de um rei que tinha 2 mulheres. E essas 2 mulheres, cada um tinha um filho. E no outro dia, pela manhã, um dos filhos estava morto. E foram as 2 diante do rei. Senhor, ela matou meu filho. Senhor, meu filho é este. Vai encostar. Senhor, o meu filho é este. Não, esse é o meu filho. Esse... Aí levou o rei, se invocou e falou, ó, dá uma espada aí. Aí mandou cada soldado segurando na perna do garoto e levantou a espada. Eu vou dividir no meio essa criança e cada um vai levar a tua parte. A verdadeira mãe gritou, não, 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 meu rei. Pronto. Aí o rei, com justiça, pegou e deu o filho à verdadeira mãe. Porque ela era justa. Não queria que o filho morresse. Leia lá, está em Reis, está em Crônica. Leia lá, procura a Bíblia. Rei Salomão. Então, clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Que tribulações? É momentos difíceis que o Senhor, a senhora está a passar. De repente é necessidade, é angústia, é alguém te acusando, é alguém querendo o teu mal. Ele vai os livrar na hora certa. Lembra lá de Daniel, que foi salvo nas covas dos leões. Lembra lá de Sedraque, Abednego, ok? Mesaque, Sedraque e Abednego foi salvo da fornalha. E saiba disso, o nosso Deus não te tira da beira do poço. Ele te tira do fundo do poço. Para terminar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aleluia. Meu amigo, a Bíblia fala que mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o teu filho que acabou de dar luz, mesmo que ela esqueça, o nosso Deus não esquecerá das promessas que fez. E está aí uma das promessas. Ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Meu querido, minha querida, eu não soube me expressar. Eu sou ruim de me expressar. Mas é o que eu li aqui, né? Não é isso? O que foi que nós lemos aqui? Pois quando vier o Espírito da verdade, vai revelar em tu. E quem é o Espírito da verdade? É o Senhor Espírito Santo. É o Consolador. É aquele que geme, que chora. Tu sabia, meu querido, minha querida, que quando o Senhor está a orar, clamando a Deus, o Espírito Santo chora. É aquela hora que o Senhor está chorando, num momento difícil. Aquela hora que a senhora está chorando demais, num momento de tribulação. Orando pelo filho, pelo esposo, orando por um parente, por um conhecido. E aí, meu querido, minha querida, a senhora chora, o Senhor chora. Sabe o que é? É o Espírito Santo. Romano 8:31 vem sobre ti. O Espírito Santo nos assiste e geme e chora, porque não sabemos orar da maneira que convém. Então, meu querido, minha querida,
Saiba que quando o Senhor, a senhora está a orar, o Espírito Santo está te observando, está te assistindo. O que é assistir? Como aquele futebol, aquele filme que a senhora liga na TV e fica afincada, fica ali com atenção. Bem assim o Espírito Santo conosco. Eu não soube me expressar. E saiba de uma coisa, Jesus Cristo vai voltar. Ele não está voltando. Jesus Cristo é anunciado a volta dele. E pode ter certeza, meu querido, minha querida. Em Mateus 24 fala, como no tempo de Noé, que casavam e davam sem casamento. Você sabia que Noé ficou 120 anos anunciando o dilúvio, o tempo que ele ficou construindo a arca. Show! Todos com deboche. Pau! Pau! Que dilúvio! Porque não chovia. E para resumir, quando veio o dilúvio, o nosso Deus fechou a arca por fora, a porta da arca, e todos pereceram. Só 8 pessoas foram salvas. Noé, a esposa e os 6 filhos. Então, meu querido, minha querida, bem assim vai ser hoje. Não é porque tu é pregador, não é porque você é, como é que fala, o pastor, o homem de Deus, que vai ser salvo. Os que vão ser salvos é aquele que tem o coração puro, coração quebrantado, e aquele que o aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua alma. Não é porque você fez boas obras, não é porque você vai evangelizar, não é porque você vai no asilo, visitar um órfão, no hospital, uma viúva. Isso nós temos que fazer. Mas o segredo é aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua alma. Porque foi Ele que, na cruz do Calvário, fez com que te levasse à salvação. Aceita Jesus, meu irmão. Pastor, como eu aceito o Senhor Jesus? Em Romanos 10, se eu não me engano, fala que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que aceitar Jesus Cristo, aquele que confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, será salvo. Leiam a Bíblia. E eu digo, meu querido, minha querida, se volta para Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, ó meu Pai, de todo o coração, por esse exato momento. Meu amigo, o coração que a Bíblia fala é a nossa mente, é os nossos pensamentos, pensamentos de paz, pensamento de bom e não de mal. Aí Deus vem ser contigo, o Espírito Santo vem ser contigo. Não deseje mal para ninguém, mas julgue com retidão, com equidade. Não com equidade. Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todo aquele, aquela que ouvir esta mensagem. Aqueles que se acham, meu Pai, presos a um sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, de tristeza, de repente um ciúme. Aqueles que se encontram, meu Pai, debaixo de um escrombo, preso pelo uma catástrofe. Tem crianças, tem idosos, tem velhos, tem pessoas que só o Senhor pode ir lá nesse lugar e o ajudá-lo. E quando eu vejo, meu Pai, alguém sendo liberto, uma criança, um idoso, uma pessoa sendo liberta de um escrombo, de um buraco, eu aí vejo que o Senhor ouviu a minha oração. Vai de encontro a aquela que precisa de um consolo e de um conforto, independente de raça, de nação, de cor, e o ajude, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a mim, a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nosso cada dia, Senhor, nos dê hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, pecados, transgressões, assim como eu perdoo tudo aquilo que tem me ofendido. Não nos deixei, meu Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Sejam abençoados, no nome de Jesus. Eu vou deixar uma palavra para tu. Se o Senhor não perdoar o teu próximo, Ele também não te perdoará. Deus também não perdoará, viu? Está escrito. Amo vocês, sejam abençoados.